Cara, esses dias me perguntaram por que eu sou tão obcecado por conteúdo autêntico, por fazer conteúdo autêntico, por falar sobre conteúdo autêntico. E a real é que eu só sou obcecado por isso porque um dia eu também fui genérico. Um dia eu também tive problema para fazer conteúdo que funcionasse, que as pessoas olhassem aquilo e se conectassem emocionalmente. Não só achassem bonito, ou achassem interessante, ou falassem, caraca, que conteúdo legal, e passa. Eu demorei para entender isso, mas a sua história é mais importante que o seu produto. A sua história é mais importante que o seu produto. Não tem como. Se você começa, assim como eu, a criar conteúdo só para vender, você não vai conseguir nada. Não vai vender. Talvez você consiga alguns apoiadores ali, algumas pessoas que já estejam no seu círculo social, que te apoiem, mas nada além disso. Nada além disso. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu fiz uma venda. Vendi uma landing page para uma amiga minha. Repare, amiga. E ela era muito próxima de mim. Então, ela falou, cara, já sou próximo de você, tava pensando aqui de fazer uma página de vendas, porque isso, porque aquilo, porque isso, aquilo. E a gente fez. Por quê? Porque eu conversava com ela. E mais um detalhe, eu conversava com ela, eu era amigo dela. Por que que ela se conectou comigo? Porque eu contava as minhas histórias. Porque eu falava o que doía em mim, eu ajudava ela com o que doía nela. Ou seja, houve uma troca, uma conexão. E isso fez ela querer que eu fizesse a página dela, não outra pessoa. Ela queria eu. Ela falou: eu quero que você faça a minha página. Entende? Então, a sua história é mais importante do seu produto, porque uma página de vendas, por mais que eu possa usar ferramentas melhores, por mais que eu possa entregar mais coisas na página de vendas, por mais que eu possa fazer fotos com IA da pessoa, por mais que eu possa fazer cenários diferentes para colocar a página de vendas, ainda é um produto. E produtos, em grande maioria, são commodity. Ou seja, essa garrafa de água aqui é commodity. Eu paguei R$ 20 ela na Shopee, mas eu poderia ter pagado 32. Poderia ter pagado 18. Poderia ter pagado até R$ 10 se eu achasse alguma na rua. Ou eu poderia achar de graça na rua. Jogar. Commodity. Agora, a sua história não é commodity. A sua história é mais importante. Ela tem, ela tem mais valor, porque você teve uma experiência carregada de emoções, e emoções conectam. Quanto vale? Quanto você acha que vale essa amizade que eu tenho com ela até hoje? Faz mais de um ano que eu fiz essa página para ela. Quanto você acha que vale essa amizade que eu tenho com ela há 2 anos? Melhor. O que vale mais? Essa amizade que eu tenho com ela há 2 anos ou a página de vendas que eu fiz para ela por R$ 1.200? Então vamos lá. É esse o assunto que eu vou trazer aqui hoje. Sua história é mais importante que o seu produto. É essa aula de hoje. Bom, já passei essa parte. Aqui encerramento. Aqui desenvolvimento. Vamos lá. A maioria, a grande maioria, cria produto para parecer competente, não para expressar quem é. A maioria começa no digital, já com um produto, já com um serviço, já com algo formulado, alguma coisa para vender. Já tem em mente, vou vender uma página de vendas, cada dobra vai ser R$ 200. Mano, vai ser isso daqui. A pessoa entra no digital, igual eu, e faz 3 posts, 3 carrosséis. Um é falando por que o design vende suas vendas, o outro é falando quem sou eu, e o outro é falando como o design economiza tempo para você, ou como contratar um designer economiza tempo no seu trabalho. Pode até ser interessante,
Pode até parecer interessante, mas tá saturado. Já tá saturado. Todo mundo faz isso. Até o post "Quem sou eu?" já tá saturado. E tá falando sobre a pessoa. Só de você escrever "Quem sou eu" já passo. Eu já passo. Foda-se, não quero saber quem você é. Não quero saber, nunca te vi. Tu já quer me falar sobre você? Ou seja, Natan, mas aí você tá falando de contar história. Se você não quer ver a história da pessoa, então. Mano, você chegar na pessoa falando, olha, vou te contar agora a minha história. É muito diferente de você chegar falando. Eu fui pedir a menina em namoro. Eu fui pedir a garota que eu gostava, em namoro, gostava dela, há 7 anos. E eu finalmente fui pedir ela em namoro. Ela olhou pra mim, olhou na minha cara e gritou: Eu não vou namorar com você, você é um bosta. É muito diferente você fazer isso, muito diferente você fazer isso e fazer quem sou eu. Agora eu vou te contar a minha história. É muito diferente. Porque você pensa, porque você acha que os filmes sempre começam no clímax. Os filmes sempre começam com uma destruição, um apocalipse, com um velório, com a lua de mel, porque são clímax. O clímax é um pico de emoção. Se o filme começasse dando uma introdução, esse daqui, igual no exemplo de Black Clover, esse daqui é o Asta. O Asta é um órfão, sei lá o quê. Isso aqui, por ser órfão também, dependendo da forma que você fala, já é um certo clímax. Pra você entrar falando, o Asta, ele é um menino possuído por um demônio, ele não tem magia, é um menino possuído por um demônio, e recebeu um grimório de cinco folhas. Não é tão interessante quanto você começar o episódio já trazendo a batalha final dele, a batalha final da vida dele, até ele se tornar batalha que vai definir se ele vai se tornar o Rei Mago ou não. É muito diferente. É muito diferente. Se eu começo mostrando o Asa se tornando o Rei Mago, derrotando todos os demônios para se tornar um Rei Mago, você fica muito mais interessado para saber como que ele chegou ali. E aí, depois de 5 minutos de clímax, vai um flashback. É o Asta chegando, o Asta bebê, na porta da igreja de Hago. E é isso que os filmes fazem. E é isso que eu faço na minha criação de conteúdo. Por que que as histórias, por que as histórias são mais importantes que o produto? Porque histórias conectam a tua história, a história que você não quer contar, que você não quer que ninguém saiba, essa história cria a ponte entre você, melhor, entre a pessoa que está te assistindo e o seu produto. É isso que as histórias fazem. A história cria a ponte, a história cria a ponte e o produto atravessa. Porque narrativa é mais forte que argumento racional. Não adianta você falar, e isso já é um conceito assim muito muito falado já no digital. Não importa quantos entregáveis, quantos benefícios, quanto valor tem o teu produto. Não importa. Se você não sabe como introduzir a pessoa na sua narrativa, ela não vai comprar, ela não vai se interessar. Ela até pode ser atraída pelo visual, pelo gancho, mas se você não sabe construir a história para a pessoa comprar isso, ela não vai comprar. Ela não sente, ela não sente que ela precisa disso. Por isso que as pessoas tanto falam, por isso que tantos criadores falam que o storytelling é o que vende. Narrativa é mais forte que argumento racional. E como que eu escrevo os meus carrosséis, geralmente? Eu começo com um gancho, e eu acredito que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre minha estrutura de carrossel, então vou deixar aqui em cima. Se eu lembrar de colocar também, se eu não lembrar, é só entrar no meu canal, não tem muito vídeo, vai ser o primeiro vídeo.
Eu começo com um gancho, então ali eu tenho que trazer um clímax, e depois eu trago a história de outra pessoa, não a minha, de outra pessoa. Eu trago a história, por exemplo, eu já explorei muito esse carrossel aqui, porque ele deu muito bom, que é o carrossel do Gabriel, que eu fiz para ele. Então eu comecei aqui. Você já perdeu tudo? Aí depois eu trouxe a história do Paul Atreides. Ele tinha casa, família, cultura garantida, ele perdeu tudo em uma noite. Paul Atreides de Duna, aqui o Paul, a foto dele. Depois eu trouxe a história do Gabriel. Eu conectei. Eu também atravessei o deserto, também perdi tudo. Não, 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 não. Então é assim que eu faço os meus carrosséis. Eu tenho um gancho, eu trago a história de outra pessoa. Ah, mas por que história de outra pessoa? Porque se eu falo diretamente com a pessoa que está me assistindo, diretamente com a pessoa que está me lendo, por exemplo, é, se eu falo, você precisa perder tudo para você ganhar tudo, pode até ser curioso, mas não é tão interessante quanto eu falar de uma pessoa que realmente perdeu tudo. E convenhamos, atacar a pessoa no ambiente que ela tá ali só para se entreter não é muito interessante. Eu não gostaria de entrar no Instagram, igual eu já fiz, entrar no Instagram e ver um post falando: a sua criatividade morreu e foi você que assassinou ela. Tipo, porra, eu nem te conheço, cara. Já tá me batendo, eu nem te conheço, nunca te vi. Pode funcionar, como também pode não funcionar. Para mim funcionou por um tempo, depois parou de funcionar. Então eu parei. E agora eu conto histórias de outras pessoas, e isso funciona. Não é à toa que o carrossel do Gabriel, que eu acabei de mostrar, pegou 20 mil views. Na real, agora tá com 20.100. Não, 21.100, mais ou menos. E também não é à toa que os meus carrosséis estão cada vez mais pegando mais views. O meu perfil é pequeno. Meu primeiro post fixado tem 3 mil. Meu segundo tem quase 2 mil. O meu terceiro eu postei recentemente. 1.000 views. E esse que eu postei recentemente, eu trouxe ali um assunto sobre criação de conteúdo autêntico e tal. Enfim, se quiser ver, link na descrição. Sim. E aqui uma frase, se você reparar bem, se eu fiz esse roteiro aqui no chat GPT. Eu falei para ele, mano, tem essa ideia, quero que você se baseie em todas as nossas conversas e faça um roteiro. Foi isso. Isso é um roteiro legal, interessante, autêntico, né? Então, converse com o seu chat GPT. E aqui ele trouxe uma frase muito interessante que é: não existe design poderoso sem auto-reconhecimento. Não autoconhecimento. Auto-reconhecimento. Ou seja, você reconhece as suas histórias. Porque você já sabe pelo que você passou. Você já sabe que você foi maltratado pelos seus pais, que você foi rejeitado por uma garota aos seus 7 anos, que você tinha uma menina que gostava de você desde o primário, desde o prezinho, e só no quinto ano você realmente foi reconhecer ela porque ela foi mais bonita e ela não te queria mais. Só você sabe essas coisas. Quer dizer, você já sabe dessas coisas, mas você não reconhece como algo que pode ser interessante para outras pessoas. Talvez algumas coisas que eu tenha falado aqui você já passou por isso, muito provavelmente. E você se conecta com isso porque eu reconheci essa história e te passei isso. Eu falei para você que eu passei por isso. E foi assim que a minha própria história virou que minha própria história virou minha ferramenta. Foi assim. Então, todas as manhãs eu escrevia no meu caderno, no Notion, todas as manhãs eu escrevia no Notion, escrevia meus pensamentos, e dos meus pensamentos eu encontrava histórias, dessas histórias eu encontrava traumas, dos traumas eu encontrava raízes, e dessas raízes eu ia racionalizando tudo isso. O que isso fez comigo? Isso fez eu reconhecer as minhas histórias, fez eu reconhecer de onde as minhas dores vêm, porque toda dor tem uma raiz.
A dor é só um sintoma. A tua dor de cabeça é só um sintoma. Não é a raiz. Você não ser produtivo, você ter dificuldade de, de acordar às 5 horas da manhã, não é a causa da sua falta de produtividade. Não que você precise acordar às 5 horas da manhã. Eu só dei um exemplo porque eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Todo sintoma tem uma causa. E foi a partir dessas causas que eu encontrei as minhas vulnerabilidades, minhas histórias. E a partir dessas histórias, eu me conectei com as pessoas. Eu me conectei com o Gabriel, porque eu contei a minha história, ele foi lá e falou, mano, vamos fazer uma mentoria, eu quero testar minha mentoria. No fim, você me dá um depoimento. Fechou? Fechou. Ali eu conheci, ali eu entendi mais sobre contar a minha história, eu já contava um pouco, e eu fui desenvolvendo isso. E agora, eu tô junto com ele, trabalhando com ele, um cara que tem 9 mil, quase 9.500 seguidores. E, detalhe, quando eu conheci ele tava com 8 mil, tava caindo pra 7 mil e pouco, 7.900, né? A gente fez o carrossel, ele subiu pra 8 mil, depois só continuou subindo. Só continuou subindo. A gente fez carrossel, atrás de carrossel, e só continuou subindo. Lógico, ele não fez só carrossel, ele fez Reels também. Mas, enfim, só um detalhe. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. E esse vídeo aqui vai do jeito que tá, eu não vou cortar isso aqui. Bom, resumindo, todo mundo começa no marketing, todo mundo começa na criação de conteúdo com um produto pronto, ou com uma ideia de produto. A pessoa começa a criar conteúdo ao redor desse produto, e tá tudo certo, não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema, eu diria que até é bom fazer isso. Mas, se você só fala sobre vender, aqui eu vou te dar um exemplo muito, muito bom, muito forte. O meu Quem Sou Eu, o meu primeiro post Quem Sou eu falei, eu sou o Natan, tenho 17 anos, estudo design gráfico há 2 meses, trabalho com Canva, com Figma, Photoshop, Framer, e eu tô aqui para melhorar as suas páginas de vendas, para criar suas páginas de vendas e te ajudar a vender mais. O meu Quem Sou Eu foi isso. Eu nem sei como que eu fiz mais de 2 slides falando isso. Foi basicamente isso. Aonde que tá a minha história? Eu falei que eu tenho 17 anos, mas eu só contei 2 meses da minha vida ali. Eu só contei que eu estudava e trabalhava com design. Só isso. Isso daí é um dia da minha vida, vamos dizer. Mas eu tinha mais 16 anos e 364 dias para contar. Então, o que te falta não é conteúdo. Não te falta ideia de conteúdo, é só você reconhecer as suas histórias. E reconhecendo as suas histórias, você não vende mais um produto. Você vende você. Você vende quem você é. A história vem antes. O produto é consequência. As pessoas não compram produtos, as pessoas compram experiências. E com experiência, quer dizer que elas compram você. Porque com você, elas comprando acesso a você, comprando o acesso ao teu conhecimento, ao seu serviço, ela vai ter uma experiência com você. Ou seja, ela está comprando uma experiência. A pessoa não compra um produto, ela compra uma experiência. Ela não compra uma página de vendas, ela compra a experiência de receber uma página de vendas e a experiência de entender como essa página de vendas vai performar, de como melhorar ela, etc. E tal. Então, é isso que eu tinha que falar hoje. Eu já estou atrasado para a reunião. Última imagem mental. No fim, seu público não lembra dos seus módulos. Ele lembra de como você fez ele se sentir. Experiência.
Então, vou fechar aqui com essa frase que ele me passou. Quando a narrativa é verdadeira, o produto só confirma. Quando você entrega a verdade até no seu conteúdo gratuito, o produto é só um bônus. Melhor, o produto é a cereja do bolo. Ou não? Não sei. É uma questão para pensar. E olha aqui, eu tenho uma forte conexão com o número 3. E ele finalizou com 3.3. Que legal. É isso. Ué. Sim. Bugou. Curtiu o vídeo? Curte aí. Se inscreve. E é isso. Valeu.